Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula de francês instrumental. E nesse encontro nós vamos fazer a leitura das provas de proficiência como exercício de leitura de francês instrumental. Então, para que a gente possa passar para esse exercício, é preciso antes recuperar algumas dicas que são importantes nesse processo. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é com uma prova de tradução, né? Aquele exame de proficiência que a instituição recorta um trecho de um texto teórico ou de um artigo e coloca esse texto para ser traduzido como avaliação de proficiência em língua francesa. Então, qual é o primeiro passo que eu devo ter? Primeiro é fazer a leitura do texto na íntegra. Já nesse processo, identificar quais são as palavras que você vai reconhecer, grifar os termos desconhecidos e usar os recursos que são os recursos online, que são facilitadores de compreensão e tradução. Esses recursos você pode praticá-los bastante durante o processo de estudos, de preparação. Sabemos que no dia da prova, o único recurso que é possível de ser utilizado é o dicionário impresso e somente um dicionário. O tempo da prova normalmente, dependendo da instituição, pode ser até de 3 horas, então o único recurso que você pode utilizar é o dicionário impresso. O que não impede que durante a preparação você faça uso dos recursos online que vão facilitar bastante o seu exercício de tradução. Então, nesse primeiro exercício, eu escolhi uma prova que eu já indiquei na aula anterior, que é do curso de Ciências Sociais. Apesar de ser um texto de um processo seletivo antigo, de 2012, essa universidade ainda permanece com esse estilo de avaliação. Eu peguei para que a gente pudesse fazer a leitura de um texto da área de humanidades, ok? Então, como você pode perceber, o primeiro passo é identificar, fazer a leitura do texto em sua totalidade. Então, vamos começar. Nous sommes libres, certes, mais nous sommes impuissants et voués à le rester. Nous avons en théorie le droit de décider, mais dans le fait, nous subissons. Notre sort nous échappe et il nous échappe de plus en plus. Nous souffrons en 2 mots d'un divorce entre la liberté et le pouvoir. Nous sommes de plus en plus libres à titre individuel, mais notre liberté compte de moins en moins dans le façonnement du destin collectif. Nos marges de manœuvre personnelles ont beau être plus grandes qu'elles n'ont jamais été, nous avons de moins en moins de pouvoir collectivement parlant. C'est pour ce motif que la démocratie perd peu à peu son sens au moment même et elle est devenue indiscutable, car la démocratie, c'est une première définition forte que nous pouvons en donner à la lumière de cette situation. La démocratie, c'est proprement la conversion de la liberté de chacun en pouvoir de tous. C'est cela très précisément que nos démocraties ne savent plus faire ou de moins en moins bien. Pour dire d'une manière plus complète, la démocratie rassemble 2 choses comme l'exprime la notion courante de démocratie libérale. Une expression qui, à prendre à la lettre, elle associe une composante libérale et une composante démocratique. Une composante libérale, la liberté privée des personnes, leurs droits fondamentaux sont la garantie de celle-ci. Une composante démocratique, la transformation de ce libéré privé en puissance publique, en autogouvernement collectif. Marcel Gaucher,
Identité et démocratie. En Marcel Gaucher et Thomas Romet, L'identité en panne ou devenir. Édition Peuple Libre, Valence, France, 2010. Bom, antes de passarmos ao processo, é importante dizer o seguinte: quando você vai fazer uma tradução, uma proficiência em língua estrangeira que exige uma tradução, é importante que você tenha estudado pelo menos durante um tempo o idioma. É bem difícil para uma pessoa que nunca estudou francês ou que só teve contato mínimo com a língua e que não estudou um pouco mais, não exercitou um pouco mais a gramática, consiga fazer esse tipo de exercício. Por quê? Porque o texto construído, ele exige do leitor uma compreensão mais geral das ideias. E os avaliadores, eles querem saber qual o seu nível de compreensão do que você está lendo, não necessariamente que você consiga traduzir palavra por palavra. Nesse caso, os corretores avaliam seriamente como você vai fazer essa tradução, essa transposição, né, essa correspondência para a língua portuguesa. Então, qual o cuidado que você deve ter? Eu já mencionei anteriormente, mas eu vou recuperar essas informações. Primeiro, você pode começar fazendo uma tradução, como se diz em francês, a grosso modo, uma tradução direta, mas isso não te isenta de procurar os dicionários e procurar os recursos que vão confirmar se aquilo que você compreendeu é aquilo que realmente é, né? Segundo, quando você fizer essa escolha, se a prova que você for fazer, prestar a proficiência for de tradução, é importante que você entre no site da universidade, baixe as provas anteriores e faça realmente um exercício com base no que você viu anteriormente. Porque como o tempo de prova ele é curto, é importante que você esteja familiarizado com o tempo que você vai gastar para fazer esse exercício. Então, uma dica que eu posso indicar, eu posso fazer para vocês e que ajuda bastante nesse processo é a seguinte: quando você baixar as provas que você vai treinar, abre um documento de Word, né, e faz assim uma tabela bem direta. Um lado dessa tabela com o texto fonte e o outro lado com uma proposta de tradução. Ao fazer a leitura do texto, você deve marcar os termos que para você parecem estranhos ou que você não entendeu. Por exemplo, nous sommes libres, certes, mais nous sommes impuissants et voués. Vamos imaginar, eu não entendi o sentido dessa palavra. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou marcando ela por aqui. Nous avons, en théorie, le droit de décider. Então, nós temos, em teoria, o direito de decidir, mais dans le fait nous subissons. Também não entendi esse termo. Eu vou marcar. Notre sort nous échappe et il nous échappe de plus en plus. Nous souffrons, en deux mots, d'un divorce de la liberté et des pouvoirs. Então, nós sofremos, em duas palavras, de um divórcio entre a liberdade e o poder. É por isso que eu registrei que é importante que, se você for fazer uma prova de tradução, você já tenha um determinado conhecimento do idioma. Porque o vocabulário realmente, como se trata de um texto teórico, ele é um pouco mais exigente. Nous sommes de plus en plus libres à titre individuel. Então, daqui em diante, a gente já pode perceber várias palavras que são bem transparentes. Olha só: individuel, liberté, destin, collectif, personnel, grande, démocratie, moment, indiscutable,
définition, première, lumière, são termos que a princípio já parecem bem transparentes e podem nos ajudar na hora de fazer essa tradução. Então eu já abri o meu Word, né? E vou começando a escrever o que eu entendo como tradução. Nós somos, aí eu não sei se o sentido é de somos ou estamos livres, certos, mas nós somos impuissants. Aí eu não sei o que é a palavra. O que é que eu vou fazer? Eu vou marcar um xizinho aí, porque eu vou procurar no dicionário depois. E voer também, não sei. A permanecer. Nós temos, em teoria, e aí é importante destacar que às vezes quando as provas elas são digitadas no Word para serem preparadas, né? O corretor brasileiro, se tiver em português, ele vai fazer alterações dessas palavras. É o que aconteceu aqui nesse trecho. En théorie, esse termo com M não existe, é com N. Mas eu entendo que ele tá dessa forma na prova, porque com certeza foi o corretor que fez a alteração e quem fez a edição não percebeu isso, tá? Então, nós temos em teoria, vírgula. A princípio, você pode manter como forma de exercício a pontuação do texto fonte ou texto de partida. Por quê? Algumas vezes a gente vai precisar alterar isso quando for fazer a leitura do português. E aí nós fazemos a adaptação conforme as regras da língua portuguesa, porque isso é avaliado pela banca de correção. Então, nós temos em teoria o direito de decidir, vírgula, mas nos fatos nós, e aí eu não sei o que é subsom, então eu coloco o xizinho de novo. Nossa, sort nous échappe, o que seria esse sort? Nossa saída? Então eu vou colocar aqui, eu não tenho certeza, então eu vou colocar um parêntese e vou colocar um ponto de interrogação. E aí, para eu saber que eu não tenho certeza, eu escrevo o termo para eu procurar depois no dicionário. Nos escapa, vírgula, nos escapa cada vez mais. Aqui. Ele nos escapa de plus en plus, cada vez mais e mais, né? Nos escapa mais e mais, não cada vez mais e mais, de plus en plus. Nous souffrons en deux mots. Então, nós sofremos em duas palavras de um divórcio. Esse aqui é um trecho bem transparente. D'un divórcio. De um divórcio entre a liberdade e o poder. Ponto. Nós somos de plus en plus libres, então nós estamos cada vez mais, né? E aí aqui aconteceu novamente o corretor brasileiro. Esse on é com N, não com M. Cada vez mais livres a título individual. Mas
nossa liberdade conta menos ou cada vez menos, né? Esse dom é em le façonnement. Então eu também não sei o que é façonnement. Vou botar o xizinho. No destino coletivo. No marge de manœuvre, então, no marge seriam as margens, então eu estou duvidando do termo. O que é que eu faço? Eu escrevo o termo como ele tá, né? Eu não sei. No marge, porque eu vou consultar depois, coloco aqui meu pontozinho de interrogação. De manœuvre personnelle, de manœuvre pessoais, tem beau être plus grand. Beau é bonito, então seria tem bonito ser mais grande. Eu sei que mais grande não é correto na língua portuguesa. Então eu vou dizer assim, de manœuvres pessoais tem maior que elas jamais foram. Nós temos cada vez menos o poder coletivo. Le pouvoir é o poder coletivamente falando. Observem que você vai traduzindo conforme você vai entendendo. Os lugares onde você não entendeu, as expressões ou os termos que você tem dúvida, você marca com letras maiores, XX, você pode escrever o termo para consultar depois, você pode colocar um ponto de interrogação ou você pode escrever o texto mesmo em francês. Quando você vai fazendo essa proposta de tradução, a gente percebe que o texto está meio Frankenstein, ele fica meio estranho. Por quê? Porque você está traduzindo somente aquilo que você consegue entender. Então o exercício é esse mesmo. Você traduz o que você consegue entender. Depois você vai traduzir o que você não entendeu. E terceiro, você vai corrigir o que você escreveu em língua portuguesa. Então, voltando. É por esse motivo, c'est pour ce motif, é por esse motivo que a democracia peu à peu, perde pouco a pouco, sens, sentido. Au moment même où elle est devenue indiscutable. A democracia perde pouco a pouco sentido no momento. Aí olha só, o moment même où. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, ficaria no momento mesmo onde. Só que onde, na língua portuguesa, é um advérbio de lugar. Na língua francesa, ele pode ser usado nesse sentido. Então, eu não posso traduzir isso como onde, eu vou ter que interpretar o sentido do enunciado. Então, é por esse motivo que a democracia perde pouco a pouco sentido no momento, ao invés de onde, no qual ela é devenue indiscutável, se torna ou torna-se, com uma vírgula se fosse antes, né? Indiscutível. Car é porque ou pois, nesse caso é explicativo, pois a democracia, aí tem um traço, é uma primeira
é uma primeira definição forte que nós podemos en donner à la lumière de cette situation. Olha, mais um erro de digitação aqui, tá faltando a letra T nessa palavra. É uma primeira definição forte que nós podemos dar à luz desta situação. Travessão. A democracia é propriamente a conversão da liberdade de cada, chacun é cada, em poder de todos. Cela, très précisément, isso é precisamente que nossas democracias não sabem plus faire, mais fazer, vírgula, ou de menos em menos, cada vez menos, né? Ou cada vez menos bem. Eu vou traduzir como bem, mas pode ser melhor. Então vamos lá. Eu fiz a minha tradução direta, escrevendo como se eu estivesse lendo e interpretando a primeira leitura desse trecho. Então, esse é o primeiro exercício. Como eu falei, você vai perceber que o texto vai ficar bem estranho, bem Frankenstein. Então, agora, na segunda leitura, nós vamos utilizar os recursos, justamente para identificar quais são os termos e as palavras que a gente não entendeu. Então, para que eu comece agora, numa segunda leitura, a relacionar os termos que estão mal escritos ou foram mal compreendidos, eu vou procurar o recurso do dicionário. A minha recomendação é sempre começar pelo dicionário unilingue, no caso, o francês. Então, vamos fazer aqui o primeiro enunciado. Nous sommes libres, certes, mais nous sommes impuissants et fiers à rester. A grosso modo, uma primeira leitura, a tradução ficou: nós somos ou estamos livres, certos, mas nós somos, aí eu não entendi o termo, e outro termo, a permanecer. Observa que o sentido ainda está corrompido. Então, eu vou procurar logo o sentido da palavra certo. Então, eu vou entrar aqui no dicionário, já digitei o termo e vou diretamente para a definição. En français, définition de certes, c'est oui, de façon sûre ou certainement. Então, por mais que eu não entenda a tradução direta, eu consigo relacionar com o meu idioma. Oui, de façon sûre, de maneira segura, de forma segura, e certainement, certamente. Então, o meu certo aqui não está certo. Vamos substituir por certamente. Então, nós estamos livres, ou somos, não sei ainda, mas nós somos impuissants. Novamente, eu vou voltar ao dicionário unilingue e vou escrever a palavra impuissant. Aí apareceu, vou direto à definição, impuissant. Adjectif dépourvu de moyens de force pour un homme frappé d'impuissance. Não ficou claro ainda. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar um sinônimo. Faible, nominal.
abolique, faibli, babylon, débiller, engourdi. Tem várias palavras que eu posso relacionar a impotente. O próximo termo, que é o termo vouer, ele nos tem a definição de dessiner entièrement et dédier quelqu'un à une divinité par vœu. Então, nos sinônimos eu encontro condamner, consacrer, dédier, dessiner. Bom, eu poderia traduzir como destinado ou devotados. Vamos colocar aqui e destinados a assim permanecer. Então, essa é a primeira forma de tentar resolver esse processo de interpretação. E, inclusive, é a forma que eu mais recomendo. É você tentando compreender o termo e procurando a compreensão no idioma, no dicionário unilingue. E aí, vendo essa resultante da nossa releitura, ficou assim: nós estamos livres certamente, mas nós não somos impotentes e destinados assim a permanecer. Então, nesse caso, a escolha aqui do verbo ser ou estar não é somos, e sim estamos. E aí eu revejo novamente: nós estamos livres certamente, mas nós somos impotentes e destinados a assim permanecer. Esse é um caminho. Você pode usar o dicionário unilingue. Agora, se você ainda tiver dúvidas em relação ao que você escreveu, você pode utilizar o tradutor automático, o reversor, para ver em termos comparativos se o que você traduziu está de acordo ou dentro da proposta do texto-fonte. E aí, se você quiser fazer um comparativo do que você pensou, né, na língua francesa e como você traduziu para o português, para fazer mesmo uma comparação entre o tradutor automático e o que você pensou, você vai lá no reverso.net, digita a frase e o enunciado da onde ele começa até o próximo ponto e vê qual é a proposta que o reverso vai apresentar. Observa que a tendência do tradutor automático não é traduzir palavra por palavra. Ele sempre vai apresentar uma proposta de compreensão. Então, pelo tradutor automático, ficou assim: é certo que somos livres, mas somos impotentes e assim continuaremos. Na nossa tradução ficou: nós estamos livres, certamente, mas nós somos impotentes e destinados a assim permanecer. Então, qual é o exercício que nós tiramos desse processo? Primeiro, você traduz as informações que você identifica automaticamente ou que você acredita que você já entendeu. Segundo, você procura no dicionário unilingue o significado daquela palavra no idioma francês e tenta encontrar, ou por meio da definição ou por meio dos sinônimos, uma ideia que possa encaixar no que você está escrevendo. Em último caso, se você não quiser se dar o trabalho todo de fazer o comparativo da língua francesa para o português, você já usa o tradutor automático, ou realmente para confirmar se aquilo que você escreveu está de acordo com o que está no texto-fonte, ou para você fazer um comparativo com a tradução que você propôs. Esse é o exercício mais dinâmico e mais certo para fazer uma tradução de prova de proficiência. Adiante nós temos mais uma dúvida. Notre sort, nossa saída, eu coloquei aqui um ponto de interrogação. Nossa saída nos escapa. Então, consultando notre sort no reverso, nosso destino. E assim você vai fazendo as alterações até chegar
ao final da proposta de tradução que você fez. Então, como a gente não tem muito tempo para fazer toda a tradução desse parágrafo, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, eu já fiz aqui as alterações rapidamente e agora nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é a leitura que você vai fazer da proposta de tradução que você fez e verificar se você deve retirar, acrescentar alguma palavra ou mesmo alguma pontuação. Então, o resultado da nossa proposta de tradução ficou assim: nós estamos livres, certamente, bem aqui tem uma vírgula, nós somos impotentes e destinados a assim permanecer. Destinados a assim permanecer. Então, está sobrando uma palavrinha aqui. Nós temos, em teoria, o direito de decidir, mas nos fatos nós sofremos. Então, mas de fato nós sofremos. Nosso destino nos escapa e nos escapa mais e mais. Nós sofremos em duas palavras de um divórcio entre a liberdade. Eu acho que poderia ser assim: nós sofremos, vírgula, resumindo em duas palavras, de um divórcio entre a liberdade e o poder. Nós estamos cada vez mais, então nós estamos, vírgula, cada vez mais, vírgula, livres a título individual, mas nossa liberdade conta menos na modelação do destino coletivo. Nossas margens de manobras pessoais podem ser maiores do que nunca. Nós temos cada vez menos o poder coletivo, coletivamente falando. Então, nós temos, vírgula, cada vez menos, vírgula, o poder, coletivamente falando. É por esse motivo que a democracia perde pouco a pouco sentido. No momento, vírgula, no qual ela se torna indiscutível, pois a democracia é uma primeira definição forte que nós podemos dar à luz dessa situação. A democracia é, propriamente, a conversão da liberdade de cada um em poder de todos. Isso é precisamente que nossas democracias não sabem mais fazer, ou cada vez menos. Então, quando você fizer essa última leitura, você vai tirar palavras. Se você entender que alguns significados estão repetidos, você pode suprimir. Você vai colocar a pontuação de acordo com as normas de pontuação da língua portuguesa. Não quer dizer, por exemplo, que se no francês você pode separar o sujeito do seu predicado, na língua portuguesa você não precisa fazer isso. Você pode substituir por termos semelhantes, ou seja, o importante não é que você traduza palavra por palavra, e sim que você consiga traduzir o sentido do texto, do parágrafo ou do trecho que você está lendo. Nesse processo, algumas palavras podem ser suprimidas, outras podem ser acrescentadas. Você pode perceber que algumas são expressões na língua francesa e são traduzidas como palavras no português ou vice-versa. O importante é que você respeite o sentido e não fique preso a uma tradução palavra por palavra, uma tradução restrita. Então, espero que eu possa ter colaborado um pouco com essas técnicas de tradução de textos, de pequenos textos para proficiência. E novamente eu vou colocar o meu e-mail para quem tiver dúvidas ou queira fazer alguma demanda mais específica. O meu contato é marianaalves@unifap.br. Merci à vous.